Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. É congresso de jovens mesmo, é? Queridos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto vocês abram as suas Bíblias no texto que está proposto, o tema da festividade, a qual se encontra em Mateus 25, versos 6 e 7. Enquanto você abre, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Farei isso de forma bem objetiva, sucinta, porque tem pessoas aqui que são como presentes de Deus para nós. Pastor Francivaldo, sua muito amável esposa, eu disse ali em particular e digo novamente em público, obrigado pela confiança. Nós pastores sabemos que nós não entregamos o altar a qualquer pessoa. Que Deus continue prosperando e usando vocês como instrumento de bondade na vida das pessoas que os cercam. Pastor Sidney Porcino, sua esposa, que alegria conhecê-los, ser abençoado pela vida de vocês. Espero estarmos juntos em uma nova oportunidade, eu com a minha esposa também, família, para a gente desfrutar de um tempo de qualidade. Pastor Marcos, ele dispensa a palavra, viu, irmãos? Já vão alguns anos de amizade. Pessoa essa que o Senhor me deu como aquele amigo que ama em todo o tempo e na angústia nasce um irmão. É o pastor Marcos, a Débora está ali, minha princesa Isadora, vejo ela cada vez mais envolvida no ministério, que alegria isso, como é bom. E olhando para o lado de cá, alguns amigos aqui, a Aurélia, sua esposa, o Wilson, dono de uma das maiores artes que o país conhece, né? Que é oferecer um sacrifício agradável aos homens, que a gente chama de churrasco. André está ali, sua esposa, que alegria, meus irmãos. Essa igreja eu já tenho como uma igreja que eu amo e me sinto tão bem com vocês. Como é bom estar aqui. Trago um abraço da igreja que sou pastor, inclusive estão muitos assistindo. A igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos de Uberlândia, Minas Gerais. E com esse abraço eu trago o abraço da minha esposa, dos meus filhos, da minha sogra, e ali está uma parte da minha família aqui, tia Nazilde, Nazilma, Fátima, são tias, primas, por parte da minha esposa, que eu ganhei como um presente de Deus. Meus irmãos, se porventura eu esqueci de mencionar alguém, você, em nome de Jesus, me perdoe, mas eu creio que não. Quantos encontraram um texto bíblico, pode dizer amém? Amém. Nos diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. O tema do congresso está posto onde? Está aqui no teto, no telão. Mas deixa eu ver, todos que sabem, vamos dizer juntos, 1, 2, 3, o noivo. Para ensaio foi bom, vamos mais uma vez, o noivo. Quantos estão preparados? Você pode dar um glória a Deus aonde você está? Marcos, eu não quero, pastor Marcos, não quero ser desagradável contigo, mas você deve pregar comigo. Eu preciso de ti aqui. Meus irmãos, o texto que nós lemos e vocês escolheram, uma temática muito oportuna para os dias em que nós estamos vivendo, dias estes que o cenário sociológico, filosófico, social e em todas as esferas das camadas nós temos percebido sinais, símbolos, nós temos vistos nos céus, na terra, para quem é espiritual, espiritualmente, nós temos visto de todas as formas possíveis uma manifestação visível e invisível de que o noivo vem.
Eu repito, nós temos visto todo tipo de manifestação visível e invisível de que o noivo vem. O noivo vem. E o texto que vocês escolheram para ser o tema desta festividade, deste congresso, é um dos temas, um dos textos de maior complexidade, divergência de entendimento teológico biblicamente, especificamente a parábola das 10 virgens. Não se há um consenso teológico em relação aos detalhes, aos elementos contidos dentro da parábola. Para São Tomás de Aquino, o azeite significa algo mais iminente ou inerente ao homem. Já para Lutero é palpável ou palatável às obras. E isso nós poderíamos citar muitos e grandes outros teólogos, reformadores, grandes homens. A questão é que está dentro de uma parábola, que está dentro de um contexto e dentro de um contexto maior. Para nós interpretarmos o mais correto possível e transmitirmos com a maior fidelidade possível o texto bíblico, você precisa entender que esse texto está dentro de um contexto, que há um contexto maior. Então eu chamo a sua atenção. Assim como, não se incomode não, estou abrindo o esboço aqui. Assim como Jesus estava no capítulo 20, abra a sua Bíblia, se você puder ir acompanhando comigo. No capítulo 20, versículo 17, Jesus então estava pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. O contexto maior inicia-se aqui. Jesus estava saindo do interior, rumando para a festa sagrada da Páscoa em Jerusalém. E nós sabemos o propósito disso. E aqui está o propósito. Jesus estava saindo de onde estava, rumando para Jerusalém, porque em Jerusalém ele seria entregue. Em Jerusalém ele seria morto. Em Jerusalém ele seria crucificado. Mas em Jerusalém ele ressuscitaria, venceria a morte, para que eu e você estivéssemos aqui como estamos hoje. Então o contexto maior se abarca do 20 e 17 em diante. E daqui em diante Jesus, ele entra em Jerusalém, vocês conhecem a história. Hosana! Hosana, o que vem em nome do Senhor. E as multidões gritavam: bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Jesus então entra em Jerusalém em uma jumentinha. Já em Jerusalém, Jesus começa, aí você pode ver na sua Bíblia. Eu não vou me deter à guisa de introdução por muito tempo nesse sentido, mas eu preciso que você entenda o contexto. Porque aí então nós vamos entender melhor a percepção do contexto imediato das 10 virgens. Jesus em Jerusalém, ele fala com saduceus sobre ressurreição, ele fala com os fariseus, ele responde um dos maiores dilemas que um dos maiores juristas da lei, ele sentado e como quem estivesse tentando tramar contra Cristo, eles pensam assim. A minha versão aqui, a King James atualizada, diz assim: e um dos maiores juízes peritos na lei, para quem está acompanhando no 22:35, formulou uma questão
para submeter Jesus à prova. Sabe que questão foi essa? Olha só, um dos maiores juristas da lei, não era lei jurídica do direito, da lei de Deus, da Torá, do Pentateuco, dos profetas, da sapiência israelita. A questão foi: qual é o maior mandamento da lei? Eles pensaram assim: dependendo do que Jesus responder, a gente pega ele aqui agora. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior de todos. Mas o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então perceba que antes de Jesus ser entregue por libação, por sacrifício, ele estava submetendo o novo ensinamento ou a nova interpretação daquilo que já estava há tempo perdida. Porque desde o princípio amar a Deus e amar ao próximo era o maior mandamento. Ainda que isso estivesse implícito, mas quando eu digo não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou quando diz não farás imagem de escultura, ou não adorarás outros deuses, ou quando principalmente em um altar você ia anualmente levar o seu sacrifício, e quando você entregava o sacrifício, aquele cordeiro era morto. Se ali não fosse claro, perceptível, que aquele cordeiro morto era para ser eu ou você, era para ser um daqueles que lá estavam. Mas entenda algo: naturalmente, escute isso, naturalmente, todo ser humano tem uma tendência de se encaixar dentro de um sistema. Eu repito, naturalmente, todo ser humano tem uma tendência de se encaixar dentro de um sistema. Acontece que o sistema que o Senhor fez para nós é um sistema que é celestial. O reino de Deus, ele não se enquadra a sistemas humanos, porque o sistema humano, ele se limita à visão humana, ele se limita à cultura humana, ele se limita à capacidade intelectual, cognitiva e aos limites espirituais que o ser humano se permite avançar. Eu vou tornar isso ainda mais fácil de entendimento. Venha comigo, por gentileza. Entenda, nenhuma igreja no mundo, por mais fiel que ela seja à palavra, à escritura, nenhuma igreja no mundo pode revelar exatamente o que venha a ser o reino dos céus. Porém, qualquer igreja, por mais simples que seja, em qualquer lugar na terra, que seja fiel à escritura, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, qualquer igreja do mundo, inclusive uma igreja que nem templo tenha, como algumas que missionários nossos estão na África, embaixo de árvores,
por mais simples que seja, mas se ela for bíblica e cristocêntrica, ela expressa algo do reino de Deus na terra, suficiente para conduzir o homem ao céu. Por que é que eu estou te explicando isso? Porque quando Jesus começa a ressignificar as coisas, Ele está nos chamando para sair da bolha do sistema. E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. Sair da bolha do sistema não é fácil. Por quê? Porque mexe com o seu ego, porque mexe com a sua vaidade, porque mexe com as nossas vontades, e aí eu chamo isso de egoísmo. E em uma época onde o discurso maligno, demoníaco, diabólico, que tem assolado a sociedade, em nome de tá tudo bem, o discurso é: se você não estiver feliz, saia de lá e procure um lugar para você ser feliz. Se você não estiver se sentindo bem, abandone e procure algo que te faça se sentir bem. Se você não estiver se sentindo parte, procure um lugar que te encaixe e você se sinta parte. Esse sistema mundano, maligno e diabólico tem dito que para você ser feliz vale qualquer coisa ou todas as coisas, todos os seus esforços. Mentira! Mentira! Você quer saber de fato o que é ser feliz? Vá para o Sermão do Monte e você vai entender o que é felicidade para quem faz parte do sistema do céu na terra. Mas por que as pessoas estão encontrando dificuldade em serem fiéis a Deus dentro de uma igreja? Sabe por quê? Porque entram-se dentro de igrejas esperando ou cheios de expectativa de que aqui só tem santo, aqui não tem nenhum tipo de fofoca, aqui ninguém fala mal de ninguém, aqui ninguém questiona a cor da camiseta do congresso, porque um quer preta, o outro branca, o outro roxo, o outro fluorescente, brilha no escuro, pisca, acende, apaga, veste sozinho, lava sozinho. Eu sei que aqui não tem isso, é só lá no Uberlândia, de onde eu venho. Pastor Sidney conhece Uberlândia. Eu sei que não tem, mas eu só quero te lembrar que dentro do sistema que o próprio Senhor estabeleceu entre os seus, lá tinha conversa do tipo assim, ó Tiago, quem que você acha que é o maior no reino do céu? Hã? Para, se você nem prega, eu prego mais. Pedrão, você está doido? Pedrão vai sentar lá atrás no céu, ele é doido, maluco. Senhor, quem que é o maior do reino dos céus? Mas antes, aí chega a mãe dele: pai, deixa que meu filho senta à direita, a outra à esquerda. Você está entendendo que o Senhor, Ele não está falando para nós que o sistema da igreja, do céu na terra, vai ser perfeito. Pelo contrário, Ele está dizendo assim: eu estou atrás de um tanto de gente miserável, pecador, ruim, não tem nada de bom para me oferecer, mas que o coração anseia pela minha presença. É por isso que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Não diz que Ele está à procura de verdadeiros homens e mulheres capacitados. Quantos já ouviram aquela expressão assim, ó:
Deus não, como que é? Deus não escolhe capacitados, mas quantos já ouviram? Quantos creem nisso? Você ficou meio preocupado agora, né? Você não sabe o que eu vou dizer? Eu não vou te falar que isso é uma mentira, só para eu não ferir a fé de alguém que vive falando isso, mas escute algo. Isso é uma inverdade. Ficou melhor para você? Sabe por quê? Olha o que nós estamos dizendo. Deus não escolhe capacitados. Em verdade, escolhe sim, mas Deus capacita o escolhido. Verdade, então é uma meia verdade. Sabe por quê? Porque Deus escolhe verdadeiro adorador. E verdadeiro adorador tem de todo tipo. Eu costumo dizer o seguinte: Deus está à procura de pessoas disponíveis. Não interessa se você tem capacidade ou não, porque na mão dele você vai dar fruto. Tinha pescador? Tinha. Mas tinha também coletor de impostos, tinha lá o zelote, arruaceiro, mas tinha também quem sabia da lei. Agora eu te faço uma pergunta: Paulo tinha capacidade ou não? Tinha ou não, irmãos? Você quer ver que tinha? Quem foi que escreveu a maior quantidade das cartas do Novo Testamento? Foi o apóstolo Paulo. Por quê? Pela capacidade. Pela capacidade. A questão é que Deus, olhando aquele coração que bufava como um touro quando ia perseguir os cristãos, Deus olhando para o coração de Paulo e dizia assim: eu sei o que é que você quer, Paulo, eu sei, você deseja pela minha presença, você só ainda não sabe como é a minha presença, mas não te preocupes, Paulo, eu vou te encontrar ainda no meio do caminho. Deus quer um encontro com pessoas aqui nessa noite. Paulo, depois do encontro, passou a entender que o sistema do céu não tem nada a ver com o sistema da terra. Ah, pastor, então a igreja que eu estou está errada. Não, em hipótese alguma. Eu sou completamente contrário. A palavra que eu uso é quase que abominável essa percepção dessa onda de desigrejados que está tendo por aí. Eu vou te explicar por quê. Uma pessoa desigrejada é alguém que ainda não entendeu que para servir ao Senhor, as dores de alguém é que vão me conectar com ela. As dificuldades do outro é que vão fazer me ensinar a ser ainda melhor para ensinar o outro. Um desigrejado ainda não entendeu o que é submissão, humildade e coisas mais. Mas vamos avançando aqui. Eu estou te falando isso, sabe por quê? Você está no lugar certo. No lugar certo. Deus te trouxe para essa igreja para você ser bênção aqui. Acontece que dentro da igreja, aí é onde eu entro no sistema. Olha aqui para mim. Dentro da igreja existe um sistema que reina. O pastor Francivaldo, como homem de Deus, pastor dessa igreja, ele é o responsável por conduzir o sistema eterno e celestial aqui. Mas opera-se um outro sistema aqui paralelo, aqui e em todas as igrejas. Sabe qual é? O sistema daquelas virgens que são sábias e o sistema das virgens que são nécias. E eu vou te provar isso. Certa feita Jesus conta uma parábola e ele disse assim: que houve uma grande plantação que fora feita de trigo.
E essa plantação começou a crescer, mas de repente se descobriu que havia joio no meio do trigo. Tinha joio no meio do trigo. E aí, quando o joio foi crescendo com o trigo, os anjos chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, é melhor arrancar o joio, hein? E ele disse: não, para que não aconteça que esse joio arranque junto com ele trigo também. Dentro da mesma plantação havia dois sistemas: o trigo e o joio no mesmo lugar. O trigo e o joio no mesmo lugar. Dentre os fariseus haviam dois sistemas. Tinham aqueles que queriam crucificar a Cristo, mas tinham aqueles como Nicodemos, que na calada da noite chegou-se até ele e disse: eu quero saber, eu quero te conhecer. Não importa a minha posição, mas eu quero me relacionar com o Senhor, porque o Senhor fala de algo que eu nunca ouvi. O Senhor tem palavras, o Senhor tem uma forma que a prática da sua palavra se confirma. E eu desconheço algo assim. Aqui, irmãos, eu sei que é meu jeito, viu? É meu jeito. Eu gosto de ir lá e volto e vou, mas você vai entender. Agora olha aqui, por que tem dois sistemas? Agora eu começo a aplicar, vem comigo. O que Nicodemos falou e Jesus respondeu, e o que o sistema que opera na igreja, qual que é o sistema de joio no meio da igreja? São aqueles irmãos, são aquelas irmãs que falam bonito, pastor. Tem um vocabulário gospel nosso, um jeito interessante de conversar. Até louva, até ministra, participa, está no meio. É o joio que tem a mesma aparência do trigo. Porém, assim como a fé sem obras é morta, esse sistema de joio no meio do trigo é o seguinte: a prática cristã não manifesta aquilo que sai dos lábios. Eu vou repetir para você. O sistema terreno, maligno, perverso que existe no meio de qualquer igreja que opera paralelo ao sistema celestial que reina sobre a igreja. Esse sistema paralelo é um sistema que, assim como a fé sem obras é morta, é um sistema de pessoas que estão cheias de palavras, mas vazias de experiência e intimidade com Deus. Sabe qual a diferença do joio e do trigo? Na prática, quando você colhe, você faz isso aqui, ó, com joio e com trigo. O trigo está cheio de semente dentro dele, o joio não tem nada, aparentemente idêntico, cresce do mesmo jeito, proporcionalmente semelhante. Acontece que o conteúdo, lá na essência, o trigo está cheio de semente, o joio está vazio. O sistema paralelo que está dentro de qualquer organização religiosa, o sistema paralelo de joio, é esse sistema que é cheio de palavras, mas vazio de essência. Jesus disse certa feita aos fariseus: ó fariseus hipócritas, vocês que dizem, aqueles que juram pelo altar, está dispensado se não cumprir, mas aqueles que juram pela oferta do altar, deverá cumprir. Aí Jesus disse: como é que é?
O que santifica a oferta é o altar. Deus está dizendo: eu não aceito barganhas com esse sistema, se você porventura está aceitando viver assim. Ou você é meu por inteiro, na essência que manifesta que você é meu com as suas obras, ou então eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, mas és morno, e por isso vomitar-te-ei, diz o Senhor. Você deve estar pensando assim: esse pastor é assembleiano e não pediu ninguém para dar glória. Eu tenho sensibilidade à voz de Deus, meus irmãos. Tem culto que é só glória, mas tem culto que é isso aqui mesmo, é silêncio. Porque aqui dentro tem que estar acontecendo algo. É por isso, pastor, que eu e o senhor jamais saberemos quem é quem. Apesar que as obras vão manifestando um fruto, que vão trazendo para nós respostas, porém só o Senhor, o dono da igreja, é que sabe de fato aquele marido que dentro de casa ele honra o ser o homem que a mulher anseia e necessita que seja. Aquela esposa que não vem na igreja parecer algo que não é dentro de casa. A minha alma estremece todas as vezes que eu conto algo que eu ouvi certa feita. Diz que uma criança certa vez chegou em casa para o pai que era pastor e disse assim: papai, eu queria tanto morar na igreja, eu queria tanto morar na igreja, papai. E diz que o pai, feliz de ouvir aquilo, disse: é mesmo, meu filho, por quê? Aí ele disse assim: papai, é porque lá na igreja o Senhor não espanca a mamãe como o Senhor faz aqui em casa. É porque lá na igreja eu nunca vi o Senhor falar nenhum palavrão como o Senhor fala aqui em casa. É porque lá na igreja, papai, eu vejo o Senhor abraçando todo mundo, eu nunca ganhei esse abraço aqui em casa. Apocalipse no capítulo 3 diz que ele passeia no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja e ele conhece, porque está na palma das mãos dele. Ele conhece o teu coração e o meu. Ele conhece. Esse sistema está posto, está aqui. Portanto, aqui é um termo grego que está dizendo: prestem maior atenção ao que está sendo dito a partir daqui, porque Mateus 24, o Senhor está anunciando o período do fim dos tempos. Ele fala do princípio das dores, a grande tribulação, o retorno de Cristo em glória. E de repente no 25 ele diz: portanto, não é o reino de Deus, como em outras parábolas, mas o reino de Deus será um apontamento escatológico para o fim dos tempos. Portanto, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Agora escute, contextualizado como estamos, vamos para dentro do texto.
Olha aqui para mim. Não tem como você entender exatamente essa parábola sem entender o contexto de casamento em Israel, porque esta aplicação está dentro de um contexto uma das maiores cerimônias sociais para o povo de Israel, que era o casamento. Funcionava mais ou menos assim: quando chegava, porque eram muitos dias de festa, mas quando chegava o dia em que o noivo buscaria a noiva para trazê-la para as núpcias, o noivo saía com os seus amigos, os mais íntimos. A noiva estava esperando em casa com as suas amigas mais íntimas, poderíamos dizer as madrinhas. Então o noivo saía com seus amigos e a noiva em casa aguardando com as suas amigas mais íntimas. E o noivo vinha cantando, festejando com os amigos, e a madrinha ou as madrinhas junto com a noiva aguardando. É por isso que o entendimento aqui, ele precisa ser muito bem compreendido, porque as 10 virgens aqui não são 10 noivas, mas são 10 virgens amigas da noiva. Então o primeiro ponto que você precisa entender: pastor, se não está falando aqui da noiva, isso significa então que a mensagem não é para a igreja? Não, é para a igreja sim. Eu te uso um exemplo. Na parábola dos vinicultores maus, os lavradores maus, Jesus diz assim: um certo homem plantou uma vinha, Deus plantando a igreja. Aí vai dizer que cercou-a, padrão de Deus de santidade. Deus planta a igreja e separa pela santidade ela do mundo. Construiu nela um lagar, tanque de esmagar uva. Oh glória! Quantos estão sendo esmagados aqui como eu? Isso faz parte do processo, viu? E edificou nela uma torre de vigia. Deus plantou a vinha, a igreja, cercou-a, santificação, construiu um lagar, processo. Vai pisar na uva até sair o melhor que a uva pode dar. É assim que funciona. E uma torre de vigia, o ofício daquele que zela, que vigia pela igreja. Aí diz assim: arrendou-a para alguns lavradores, trabalhadores. E no tempo oportuno, o dono da vinha mandou com que alguns dos seus de confiança fossem até lá na vinha requerer o fruto, porque já era tempo de colher os frutos. Aí a Bíblia vai dizer que a uns eles espancaram, a outros eles mataram. E de repente o senhor da vinha disse assim: bom, eu vou mandar então o meu filho, porque sendo meu filho eles respeitarão. A Bíblia diz que quando o filho chegou, esses homens, sabendo que era o filho, o mataram e disseram: agora essa vinha é nossa. Porque na mentalidade deles, se eles matassem o filho, o direito sucessório viria para eles. Olha o sistema que eu estou dizendo para vocês aqui dentro. Aqueles homens que vieram, foram espancados, mortos, são os profetas. O filho é o próprio Cristo. Aí quando Jesus termina a parábola, ele faz uma pergunta, ele diz assim: e o que dizeis vós que deverá ser feito a estes homens? Aí os fariseus responderam assim: eles deverão ser arrancados de lá.
e essa vinha deverá ser dada a outros trabalhadores que façam aquilo que deve ser feito com excelência. Aí Jesus disse: pois bem, não ouvistes falar vós da pedra angular de esquina, e todos que baterem contra ela serão despedaçados. Você entende que tinha uma vinha que é a igreja, mas tinha trabalhadores? Quem está entendendo diz amém. Tinha a igreja, mas tinha os trabalhadores, aqueles que são como os amigos da noiva, que estão ali para servir a igreja, que estão ali para se dedicar à igreja. Eles amam tanto a noiva que eles dão a sua vida para a igreja. A Bíblia fala de alguns ofícios ministeriais, e a uns chamou para mestres, apóstolos, pastores, os amigos da igreja que estão ali trabalhando, servindo, amando, se doando. Aí vem o noivo está caminhando, todos eles. Você deve entender que naquela época não se tinha energia elétrica nas ruas como se tem hoje, nem nas ruas e nem nas casas. Tudo era muito manual, tochas. Então era muito comum que se utilizassem tochas como instrumento de iluminação, tanto de cerimônias públicas como de movimentos internos. E eles saíam publicamente com as suas tochas. E quando o noivo chegava, as amigas da noiva deveriam encontrar-se com eles, cada uma com a sua tocha acesa, porque era o símbolo de quem tinha o convite para a festa. Se alguém aparecesse sem tocha, era considerado um penetra ou até um bandido, alguém que queria se infiltrar para cometer algum tipo de maldade no meio daquela festa. Então, entendendo isso, escute. A Bíblia está dizendo que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, suas tochas, e saíram para encontrar-se com o noivo. Todo mundo lá esperando o noivo. Estava às 10. As 10 eram o quê? Eram o quê? Virgens. Todas elas tinham tochas. As 10 eram virgens. Todas tinham tochas. Todas elas lá segurando, esperando o noivo. Porém, a Bíblia começa dizendo: 5 eram sábias, mas outras 5 eram tolas. Eu preciso que você entenda a cronologia dos fatos aqui. Não está dizendo nada que umas ficaram sábias porque fizeram, ou outras ficaram tolas porque deixaram. Está dizendo que eram. Desde o início está dizendo que 5 eram sábias e 5 eram tolas. Sabe por que está dizendo assim? Porque como está dizendo que o reino do céu será, o Senhor que conhece aquilo que será, já está dizendo para que eu e você tenhamos a compreensão que não temos tempo a perder. Ele já está dizendo: vai ser assim, ou seja, prepara-te. Nós não vamos entrar dentro de pormenores e minúcias, se o óleo aqui é o óleo do Espírito, ou a candeia, não, porque não precisamos nos deter nesses pontos para entender o que é que a parábola quer nos dizer. Preparação, vigilância, prudência e responsabilidade. Aí o texto continua dizendo: as que eram tolas, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo,
Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Todas eram virgens. E a virgindade, ela sempre foi um símbolo da religião. Porque todas as demais religiões, você pode perceber isso, ou a maioria delas, historicamente, sempre tiveram um claro e manifesto, explicitamente, imoralidades sexuais como sendo o fundamento da religião, porque o homem, ele tem uma tendência de se entregar a paixões carnais que o sucede, ou que o convida para a realização de prazeres que fazem parte dos seus instintos mais baixos e mais vis. Se eu for perguntar aqui para alguém, o que é mais fácil? É você orar 5 anos por uma bênção, ou você ir e pagar uma macumbeira para fazer algo, para ter um casamento de volta? O que é mais fácil, irmãos? Eu estou te perguntando o que é mais fácil, não estou dizendo o que é melhor. O que é mais fácil? É a esposa pegar o que a mulher lá pedir e pagar para ter o marido de volta, do que ela pagar o preço com a boca no pó em oração. É óbvio que é mais fácil, mas é engano. E o texto está nos dizendo, escute aqui, o texto está nos dizendo que existe no meio da igreja um sistema paralelo, que ele procura aquilo que lhe é mais conveniente. Elas não levaram óleo reserva, não levaram vasilhas. Meu Deus, não levaram. Aí a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. Por vezes eu ouvi, cuidado com o sono espiritual, baseado ou fundamentado nessa palavra. Mas perceba que o sono aqui não traz nenhuma consequência que leva à percepção de perda. Então o sono aqui, ele traz muito mais para nós uma percepção de paciência a esperar o noivo, e não necessariamente o sono espiritual, porque a Bíblia diz para despertar, ó tu que dorme. Mas o sono aqui não impediu as virgens sábias, bem como as nécias ou tolas, de ouvir a voz do noivo. Então o sono aqui, eu prefiro entender, baseado dentro desse contexto, que ele fala para mim e para você, que todos nós, sem exceção, não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas o sono aqui me traz a percepção de um sono de descansar no Senhor. Por quê? Porque todas dormiram, porém as que levaram azeite estavam com seu coração em paz. Repita assim comigo: responsabilidade. Repita assim comigo: prudência. Sabe o que elas fizeram? Elas tinham azeite armazenado. Tinham azeite armazenado. Por quê? Porque a prudência lhes dizia que em algum momento alguma coisa poderia alterar a programação. Poderia não ser exatamente do jeito que estava parecendo que seria. Elas tinham azeite, por isso elas descansaram em paz, porque tinham azeite. Escute aqui, todas tinham dinheiro, todas elas tinham dinheiro, todas elas tinham ferramentas para adquirir o azeite. A Bíblia está dizendo para nós, em outras palavras, que as aparências podem nos enganar.
As aparências podem te enganar, viu? Todas eram prudentes. Sim ou não? Não, irmãos. 5 eram prudentes, mas 5 eram tolas. Todas eram virgens. Você está vendo como que a aparência engana? É por isso que se prega muita heresia por aí. Tem muita gente dizendo e se alimentando. Glória a Deus. Só quem tem experiência e intimidade com Deus, quando for sendo apertado, vai poder discernir: ei, isso daí até parece ser Deus, mas não é. Porque essa reserva de azeite fala sobre ser alguém cheio. Os crentes bereanos, tudo aquilo que eles ouviam falar de Deus, eles diziam: bonito esse negócio, deixa eu ver se ele se confirma aqui. Ah, está aqui, ó, do jeitinho que está aqui, é de Deus. Aí alguém chegava outra coisa: mas que palavra linda essa, bonito esse negócio, deixa eu ver se está aqui. Não, mas aqui está dizendo que não é desse jeito não, é bonito, mas não é de Deus. Tem jeito, tem tipo, tem cara, tem até cheiro, mas não é de Deus, porque aqui está dizendo que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Aí alguém vai poder dizer: então eu sei que a minha vida não é do jeito que alguns estão dizendo. Você já nasceu para ser um vencedor. Você não nasceu para ser um vencedor. Desculpa te falar isso. Ué, como assim, pastor? Você não nasceu para ser um vencedor. Sabe quem nasceu para ser um vencedor? Só um: Jesus Cristo. Ele nasceu com uma missão: para vencer a morte, o inferno e o diabo, crucificar as nossas maldições na cruz. Aí você nasceu para ser um resgatado. Acontece, irmãos, aqui, meus amigos que a gente conversa quando eu venho aqui, eu gosto muito também de ouvir alguns coaches. Eu gosto. Eu mesmo já fiz alguns cursos, porque já tive empresa antes do Senhor me chamar exclusivo para a obra de desenvolvimento pessoal. O problema é quando querem aplicar a força. Não é aplicar o coach na Bíblia, é reduzir a Bíblia à teologia coach. Isso é um engano. Entenda bem. Está certo que alguém pode querer aplicar de uma forma diferente, mas a Bíblia diz assim, ó: todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Como que você nasceu para vencer assim? Na verdade, quando nascemos para condenação. Acontece que o propósito de Deus, daquele que nasceu para vencer, Ele nos alcançou para que nós tivéssemos um novo nascimento. Aí sim, nascidos de novo, temos a oportunidade de sermos triunfantes nele, porque Ele disse: vocês sofrerão aflições, mas tem de bom ânimo. Quem que nasceu para vencer? Ele diz assim: eu venci o mundo. Ele está dizendo: vocês estão em mim, então em mim vocês também vão vencer, em mim vocês vão triunfar, em mim vocês vão ser salvos. Cuidado, porque as aparências enganam. Agora, como que a gente faz para discernir? A Bíblia diz assim, ó: então todas elas ficaram com sono e adormeceram. Aí o versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro,
Então todas as virgens acordaram, todas acordaram. Vocês estão percebendo aqui? Todas elas estavam dormindo, mas todas acordaram. Quando acordaram, foram preparar as candeias. Só que as insensatas se recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-a. Azeite aqui se trata de responsabilidade. E responsabilidade ninguém pode assumir por você, é algo individual. Sabe o que minha avó dizia? Minha avó foi uma coluna dentro da nossa família por muitos anos. A primeira a aceitar Jesus, a primeira foi uma bênção. Ela dizia assim para mim, eu menino, ela falava assim: negãozinho, a vovó não vai levar nenhum de vocês para o céu na barra da saia, viu? Você não toma tipo para você ver não. Esse negócio das meninas da igreja de ficar, termina o culto, vai ali para trás da igreja, vamos ficar. Aí vai para a sede, tem a pracinha, aí vai lá, em vez de ir para o culto, vai lá para a pracinha, vamos ficar. Ela falava assim: negãozinho, deixa eu te contar um negócio. Esses meninos que vão para lá ficar, vai ficar mesmo. Vai ficar aqui quando Jesus voltar. Escolhe o que você quer. Você quer ficar ou você quer subir? Eu dizia: ô vó. Às vezes já estava até com um negocinho assim, sabe? Menino, irmão, 13, 14 anos, a flor da pele, 15. Mas todas as vezes que minha avó conversava comigo, descia um temor tão grande no meu coração. Sabe o que minha avó estava dizendo? Em outras palavras: meu filho, cuidado, tenha prudência, mas tenha responsabilidade, porque o que Deus te deu, Ele não vai cobrar da sua mãe nem de mim, Ele vai cobrar de você. Quantas vezes você vem para o culto, você enche o seu ouvido da palavra de Deus, mas o seu coração continua cheio de promiscuidade? Quantas vezes você sai da sua casa, vem para a igreja, você até parece estar no culto, mas o seu coração está em qualquer lugar, menos aqui? Quantas vezes você ouve a voz do Senhor te chamando: eu te quero na minha obra, eu conto com você para assumir trabalhos e responsabilidade, e você vive priorizando qualquer outra coisa que não seja as coisas de Deus? Quantas vezes o Senhor tem te chamado pelas madrugadas para revelar para você mistérios, para te revelar grandezas espirituais, mas o teu coração envolvido e imbuído em uma preguiça terrível, não se levanta, mas constantemente maratona séries e mais séries, rompendo madrugadas e horas fio adentro. Aí imagina você dizendo assim para o Senhor: Senhor, Tu sabes que eu trabalhava demais, filho pequeno ou filho adolescente, eu não tinha tempo. Aí Deus vai abrir lá o iPad da sua vida, vai abrir um arquivo lá. Mas você ficava 8 horas lá no Dorama, 15 horas no La Casa de Papel, 200 horas jogando videogame escondido da sua esposa. Aí, peraí, às vezes a oração está proporcional. 2 minutos orando antes de dormir, 15 segundos orando pelo alimento. Não estou achando base que sustenta uma coisa com a outra. A balança está pesando mais para cá.
Aí eu te faço uma pergunta: qual desculpa você tem dado para si mesmo para tentar não ter o peso da responsabilidade que você deve ter? O texto está dizendo que as prudentes disseram para as imprudentes: irresponsáveis, vão você comprar, porque vocês tinham dinheiro, vocês sabiam quem vendiam e vocês deixaram para ir agora. Vão vocês, porque do meu não te dou. O Senhor está dizendo para nós aqui: você tem palavra viva que vem do céu, o seu pastor te alimenta, congressos maravilhosos têm sido feitos, você tem uma igreja viva, você tem pessoas que se dedicam, e o que é que você está esperando para tomar uma posição, para assumir a sua responsabilidade? O que é que você está esperando? Jesus voltar? Você está esperando Jesus voltar para você correr? Ah, eu quero óleo. Aonde que eu vou agora? Uma igreja, por favor, um pastor. Acontece que quando as loucas saíram para comprar o azeite, a Bíblia vai dizer o quê? Que elas até compraram, porém, quando elas chegaram para a festa, as portas já estavam fechadas. O texto está nos dizendo explicitamente: olha aqui para mim. O texto está dizendo explicitamente: a porta da graça está aberta, mas chegará um tempo que essa porta será fechada, e nenhum dos seus talentos, nenhum dos seus recursos, nenhuma das nossas maiores habilidades irão comover o coração de Deus. Deus está te chamando para fazer um compromisso com Ele aqui hoje. Deus está olhando para o teu coração nesse momento, e Ele está sondando todo o teu ser. Ele sabe exatamente o que é que vai sair daí quando Ele espremer. Porque o Senhor, através do sistema espiritual e eterno e celestial que reina sobre a igreja, Ele sabe exatamente quem é que está vivendo nesse sistema paralelo do joio, das virgens loucas, dos trabalhadores maus, dessas pessoas que, assim como Judas, viveram com Cristo. Judas viveu com o Mestre, andou com Ele, parecia ser dele, falava como Ele, operou milagres junto com Ele, ceou com Ele, teve os seus pés lavados por Ele. Mas no grande dia, Judas se perverteu, ou melhor, no grande dia, ou naquele grande dia, Judas manifestou aquilo que de fato havia no seu coração: perversidade. Eu não sei você, mas o meu coração está ardendo aqui, em chamas, por um desejo de colocar minha boca no pó e de clamar a Ele, que através do fogo que queima essa tocha, Ele
queime da minha vida qualquer impureza que me impeça de ser santo, porque a Bíblia diz que Ele é santo e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, só uma: do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Eu quero saber aonde tem alguém que quer entregar a sua vida hoje aqui para o Senhor por inteiro e sem reservas. Eu quero orar junto com você. Escute algo. Escute algo. O noivo vem. Escute algo. O noivo vem. Escute algo. O noivo vem. Eu quero saber aonde tem pessoas que precisam hoje reconciliar com o Senhor. E reconciliar, eu vou te explicar o que pode ser. Não significa necessariamente alguém que se afastou da igreja, mas alguém que está dentro da igreja, mas que entendeu que está vivendo como essas virgens nécias, imprudentes. Você está aqui dentro, mas o seu coração está lá fora. Ah, pastor, mas com um apelo desse, como que eu vou? Vou me levantar na frente de todo mundo e as pessoas. Deixa eu só te fazer entender por que a Bíblia diz que o caminho é estreito, que leva para o céu. Você vai entender agora. Olha aqui para mim. Imagina assim, ó, uma estradinha estreitinha mesmo. Porque a Bíblia diz que o caminho que leva para o inferno é largo, o caminho da perdição, mas o que conduz para o céu é estreito. Sabe por que é estreito? Um dia eu conversando com o Espírito de Deus, Ele me deu o discernimento. Vou te explicar por que é estreito. Porque na caminhada para o céu, no caminho estreito, ninguém vai sozinho. A gente sempre anda de bando, de família mesmo. A minha família com a tua família, a gente anda junto. Aí o caminho estreito. Quando acontece de alguém cair, ninguém que está indo para o céu pisa em cima de quem está caído. A gente dá a mão, coloca no ombro, põe aqui, fala assim: você caiu, mas eu estou aqui para te ajudar, meu irmão, porque ali na frente você vai precisar ajudar alguém. É a parábola do bom samaritano. Alguns estavam dentro da igreja, passaram de largo, mas aquele que se abaixou, colocou no seu ombro, cuidou das feridas, levou, colocou numa hospedaria. Aquele que foi cuidado nunca se esqueceria daquilo e cuidaria de outras vidas. Sabe por que o caminho é estreito? Exatamente porque ninguém aqui vai te apontar o dedo, e quem te apontar é porque é joio, e o trigo que está aqui no meio vai fazer festa contigo. Então saia do teu lugar, porque se o Senhor está te chamando hoje, eu não posso te assegurar que haverá um amanhã para ti. Vem, o noivo está te chamando, venha. Quando o Senhor foi levantado naquele madeiro, no Monte Caveira, havia um à direita e um à esquerda, também crucificado. O que estava à esquerda dele zombava e dizia: tu não és Deus, tu não és o rei de Israel, salva-te a ti e a nós também. Aí o que estava à direita dizia assim: ei, você não tem temor nem estando nós nessa situação? Porque eu e você verdadeiramente merecíamos estar aqui, mas em outras palavras, ele estava dizendo: basta você olhar para ele, não há um olhar mais meigo que esse. Nunca nenhum olhar penetrou a minha alma quando esse me olhou. Aí
ele olha para aquele olhar e com o seu coração derretendo, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E o Senhor lembrou de ti nessa noite. O Senhor lembrou de ti nessa noite. O Senhor lembrou de ti nessa noite. E Ele está te dizendo: eu lembrei de ti, e por isso ainda hoje farei novas coisas na tua vida. Coloca-se de pé, por gentileza. O versículo 11 a gente encerra. Todas elas, as imprudentes, clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Quantos desejarem orar comigo aqui na frente, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui. Quantos desejarem orar? Você que anseia receber algo de Deus para a tua vida, você pode vir aqui à frente. Eu só quero tua presença. Mas venha com seu coração derretendo na presença dele. Venha. Se você conseguir se ajoelhar aí onde você está, quem quiser fazer assim, faça isso. Deixa eu te falar algo. Tem uma pesquisa que ela é científica, que vai dizer que quando você só de se ajoelhar, você ativa algo no seu lóbulo frontal, que ele entende que algo espiritual está acontecendo só de você se ajoelhar. Se você não sabia disso, deixa eu te dizer algo. O Senhor nos fez para viver de joelho na presença dEle. O Senhor te fez para viver de joelhos na presença dEle. Porque você é dEle, eu sou dEle. E a nossa vida só faz sentido quando nós estamos prostrados aos pés dEle. Em nome de Jesus, como autoridade de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus, essa batalha que está sendo travada na tua mente, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a investida do maligno que queira causar espírito de depressão. Seja repreendido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda confusão que o diabo tem lançado no teu coração, o Espírito de Deus está derramando algo sobre a tua mente agora. É como um bálsamo para te curar e para te fazer discernir que o que Deus tem para você é muito maior, é muito além. Os planos de Deus são mais altos, os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Senhor, em nome de Jesus, que a chama que está ardendo em meu coração possa se unir agora às chamas que estão ardendo nos corações dos meus irmãos que vieram aqui à frente, e que essa chama que arde possa incendiá-los aqui agora,
porque a chama que vem do Senhor, diz a tua palavra, que o ouro na mão do ourives tem que passar pelo fogo para ser purificado, e sendo ele purificado, ele estará refletindo a glória daquele que trabalha sobre ele. Pai, em nome de Jesus, purifica agora essas vidas, purifica agora esses corações, santifica agora os meus irmãos, Pai, aqueles que estavam andando por caminhos tais, caminhos esses que os conduziria à perdição, que o Senhor possa libertá-los agora desse relacionamento doentio, que o Senhor possa libertá-los agora dessa busca incessante pelo ter as coisas do mundo, mas desperta-os para a tua obra. Que o Senhor possa trazer agora a paz que excede todo entendimento. O Senhor está cuidando da tua casa, o Senhor está cuidando da tua família. Assuma a responsabilidade daquilo que o Senhor tem te dado. Homem, mulher, o Senhor te fez para ser um homem segundo o coração de Deus no teu lar, e Ele sustenta a tua vida se você for fiel a Ele. Mulher, não ande ansiosa, porque Ele é o teu Pai. Ele sara as feridas da tua alma. Todos vocês olhem aqui para mim, e eu encerro. Olha aqui para mim. Todos vocês que vieram à frente à igreja, o meu desejo era ficar em vigília com vocês aqui, porque se nós permanecêssemos aqui de joelho, não tenha dúvida que o Senhor começaria a fazer algo ainda maior espiritual. Mas escute algo, você não precisa necessariamente estar aqui, mas olha aqui para mim, você vai fazer um compromisso novo com Deus, que a partir de hoje na tua casa, você não vai ficar um dia sem ter um tempo a sós como prioridade com Ele. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos? Então você que levantou a sua mão espiritualmente, você fez algo aqui no mundo espiritual, e o Espírito de Deus vai te cobrar. Quando você levantar na madrugada sem entender, entenda! Não é que você perdeu o sono, o Senhor está te despertando, porque na madrugada poucos querem pagar o preço, e Ele quer te revelar algo. Quando você entrar numa padaria e pensar, isso deve ser coisa da minha cabeça, mas eu estou com vontade de falar alguma coisa para aquela mulher, para aquele homem, abra a tua boca e fale, porque o Espírito de Deus vai começar a falar através de você. Mas tome uma posição hoje, em nome de Jesus. Se você puder, com respeito e temor, dê um abraço nessa pessoa que está próxima a você e diga a ela assim: a partir de hoje, algo novo de Deus está acontecendo aqui. Se disponha.